Vamos dar continuidade com as etapas do processamento primário do petróleo. Nós vimos anteriormente que são 4 as etapas principais: a separação gás líquido, o tratamento de óleo, o tratamento do gás e o tratamento da água produzida. Então vejamos o nosso fluxo produtivo do petróleo. Mais uma vez, nós verificamos que o nosso poço produtor produz um petróleo bruto em que está produzindo fluidos como óleo, o gás natural e outros contaminantes como a água produzida e também contaminantes como os sólidos que são produzidos em alguns poços. Então verificamos que logo em seguida o processamento primário de petróleo, ele vai receber todo esse fluido produzido e vai fazer o tratamento do óleo, do gás natural e da água. De tal maneira que na saída do meu processamento primário de petróleo, o óleo já estará especificado para ser enviado para as refinarias, o gás natural já estará tratado para envio às unidades de processamento de gás natural e a água produzida já estará tratada para envio, para injeção, reuso e descarte. Então, as etapas do processamento primário de petróleo são a separação gás líquido como primeira etapa, a etapa de entrada, a etapa de chegada do poço produtor, e aí em seguida, para o óleo que é direcionado, separado nessa etapa, nós temos a etapa de tratamento do óleo bruto, o gás que é separado na separação gás líquido é enviado para a etapa de tratamento do gás natural e a água que é separado na etapa de separação gás líquido é enviado para o tratamento da água produzida. Então vejamos, entendendo um pouco mais o nosso processo, verificando que essa caixinha central do nosso produtor, nós produzimos o petróleo bruto e aí é enviado para essa caixinha de processamento primário de petróleo, que aqui nós explodimos ela, nós abrimos essa caixinha para entender melhor o que se passa dentro da caixa. E aí vamos entender e ver as 4 etapas do meu processamento. Então, a minha produção, ela entra pela separação gás líquido. E o que acontece na separação gás líquido? O meu óleo, ele é separado e enviado para o tratamento de óleo. Só depois que esse óleo é tratado e enviado para as refinarias, para processamento do óleo nas refinarias. E o gás natural também é separado na separação gás líquido e enviado para a etapa de tratamento do gás natural. Após essa etapa, o meu gás natural está tratado e enviado para as unidades de processamento do gás natural. E o que acontece com a água? A água também, separada no tratamento da água produzida, ela é tratada e, em seguida, pode ser injetada novamente nos poços produtores, injetores, que vai aumentar a pressão do reservatório para poder manter, a produção dos poços, ou ela pode ser reusada a nível industrial, nos processos industriais de refrigeração, entre outros, ou pode, inclusive, ser transformada em vapor para injeção de vapor nos reservatórios de petróleo para reduzir a viscosidade do óleo, facilitando a sua produção. Ou ainda pode ser descartada para o meio ambiente, pode ser descartada especificada, por exemplo, para o mar, para rios, para poços, entre outros pontos de descarte. Então vejamos, quando nós observamos aquela caixinha, nós estamos abrindo agora essa caixinha, o nosso poço produtor, ele continua produzindo os fluidos já orientados anteriormente, já definidos anteriormente, e aí a primeira etapa de separação é a nossa separação gás líquido. A primeira etapa do processamento primário é a chegada até a separação gás líquido. Então, separados os fluidos de produção, ou seja, o óleo que não está especificado ainda, é enviado para o tratamento de óleo, de tal maneira que esse óleo, ao sair do tratamento, ele está especificado para ser enviado para as refinarias de produção.
refinarias de óleo que vão dar a produção de produtos especificados. O gás natural, também separado no separação gás líquido, ele ainda não está especificado, por isso é enviado para o tratamento do gás natural, para que depois dessa etapa de tratamento, esse gás natural esteja tratado para envio às unidades de processamento de gás natural. E a água produzida, também separado na separação gás líquido, ela também não está especificada ainda para descarte, reuso, entre outras utilidades, e aí ela vai ser tratada no tratamento de água produzida para, em seguida, ser finalizada a sua especificação. Então nós verificamos dessa maneira. Mas quando nós observamos aqui, nós vamos ver alguns dos equipamentos que compõem cada etapa dessa. Por exemplo, os postos produtores, nós temos aqui um exemplo de um bombeiro mecânico, aqui representado por um cavalo de pau, que é uma produção terrestre. Ou nós podemos ter unidades flutuantes de produção, como plataformas marítimas de produção. Então, o petróleo produzido é produzido nesses equipamentos, nessas instalações, e são enviados para a etapa de separação gás líquido. Nesse caso especificamente, nós colocamos aqui um vaso de pressão relativo a um tipo de separação que nós vamos ver no modo de separação gás líquido, que é a separação pressurizada. Nós usamos vasos de pressão para essa separação. É porque existem outras formas de separação. Sim, nós temos também a separação atmosférica realizadas em equipamentos que são chamados tanques atmosféricos. E aí, o que acontece com o meu óleo? O óleo, ele após ser separado nos vasos de pressão, por exemplo, ele é enviado para o sistema, para as unidades de tratamento de óleo. Aqui nós temos um exemplo de um tratamento térmico, né? Um tratamento térmico realizado em um campo terrestre. Mas nós temos vários tipos de processos que realizam o tratamento do óleo. De outra maneira, o nosso gás natural também, ele é enviado para as unidades de tratamento de gás natural, onde no final das contas ele vai ser especificado. Aqui também nós temos uma unidade de dessulfurização do gás natural, ou seja, que vai retirar o H2S, o ácido sulfídrico do gás natural. Então, para finalizar os equipamentos, exemplo dos equipamentos que nós também temos aquela água separada nos separadores trifásicos. Ela é enviada para as unidades de tratamento de água. E as unidades, por exemplo, representadas aqui por um hidrociclone, que é um equipamento muito utilizado em plataformas marítimas de produção. E o resultado final é a nossa água produzida tratada. Tá certo? Então, vamos fazer um resumo do que nós vimos agora do processamento primário de petróleo. Nós verificamos no processamento primário de petróleo que, inicialmente, nós temos o poço produtor. O meu poço produtor, ele produz hidrocarbonetos, representados aqui pelo óleo e pelo gás natural, e produz contaminantes dos hidrocarbonetos, aqueles que tiram de especificação os hidrocarbonetos. E aí, entre eles, nós temos aquele maior contaminante, que é a água produzida. E nós verificamos que, além dos contaminantes normais, nós temos também sólidos, que em alguns poços são produzidos conjuntamente aos fluidos produzidos de um poço de petróleo. Então, o que nós observamos é que esses fluidos são enviados primeiramente para a etapa de separação gás líquidos. Então, nessa etapa de separação gás líquido, o que vai acontecer? Nós separamos o gás do óleo e da água. Então, eles saem por correntes diferentes de produção e são enviadas para locais diferentes de produção. De tal maneira que meu óleo, o tratamento do óleo, ele é especificado. Aquele óleo, por exemplo, que tem um teor de água produzida com BSWs elevados, chegando até 98%, em algum caso não é. Nós podemos ter baixos teores
de BSW, de 0,1 até 98, 99% normalmente. Então, no final aqui, o óleo tratado, ele é especificado, inclusive, para medição fiscal, de acordo com a orientação do Regulamento Técnico de Medição da Agência Nacional de Petróleo, e esse óleo tratado, ele tem como BSW especificação menor ou igual a 1%. Ou seja, se lá eu produzi no início, produzi até 98, 99 litros de água para cada 1 ou 2 litros de óleo, no final do meu processo produtivo, eu só vou poder enviar para a refinaria, só vou poder medir esse óleo se eu estiver produzindo no máximo 1 litro de água para cada 100 litros de fluido, ou seja, 99 litros de óleo. Então, no meu fluxo produtivo, nós temos a finalidade principal. E aí nós vimos anteriormente que nossos produtos também de separação, da separação gás líquido, é o próprio gás natural que está ainda contaminado. Então, meu gás natural, dito aqui, a princípio, na entrada do meu tratamento de gás natural, é chamado de gás natural contaminado, o gás natural não especificado. Ao final do meu processo, eu vou ter o meu gás natural tratado no processo. O interessante disso é que, ao passar pela UPGN, nós temos vários produtos, o GLP, a gasolina, entre outros produtos, e o nosso gás veicular, o nosso gás industrial e o gás que irá para a petroquímica, ou seja, o gás que está pronto, especificado, ele é chamado de gás processado. Então, lembre-se, o gás que entra no UPGN é chamado de gás natural tratado. Mas o gás que sai da UPGN é chamado de gás processado. E o gás processado, ele vai se converter em gás veicular, gás de indústria, gás para petroquímica, entre outros resultados, entre outros caminhos que podem percorrer o nosso gás natural. Então, observemos aqui a nossa água produzida, também separada na etapa de separação gás líquido. A água produzida, ela vem com teores de sólidos, sais e outros contaminantes, entra na etapa de tratamento da água produzida e, ao final, ela está tratada para injeção, para reuso ou para descarte do produto. Então, aí nós percorremos todo o fluxo produtivo, no qual nós temos a produção pelo poço produtor, nós temos a etapa de separação de processamento primário de petróleo, lembrando que essa etapa principal, aqui onde eu estou incluindo todo o meu processo, essa etapa de separação gás líquido, tratamento de óleo, tratamento de gás, tratamento da água, é chamada processamento primário de petróleo. Então, toda a etapa de tratamento, especificação e envio para as refinarias, para as unidades de processamento de gás natural e para descarte, reuso ou injeção, esse processo, quem adequa aos fluidos, é o processamento primário de petróleo. Então, nesse momento agora, observem, nós podemos agora juntos responder por que é que nós, a indústria, não pega o óleo produzido diretamente num posto produtor e envia para a refinaria para processamento de óleo, ou aquele gás bruto produzido por um posto produtor não é enviado diretamente para uma unidade de processamento de gás natural, ou ainda a água produzida, ela não é logo descartada, ou ela ainda pode ser reutilizada no meu processo de injeção e tudo mais. Por quê? Porque todos eles precisam passar por uma adequação dos fluidos produzidos. E essa adequação é realizada pelo processamento primário de petróleo. Então vamos fazer agora, observem, vamos fazer uma pergunta que vocês já sabem responder. Qual é o sistema que faz a primeira separação do óleo, do gás natural e da água produzida? Nós sabemos já que é a separação gás líquido. Como nós já sabemos disso, eu convido vocês todos a irem
entender melhor e estudar mais sobre esse sistema no próximo módulo. Segue o fluxo!